Não tá, isso aí. Galera, olha só. Eu preciso fazer um comentário para considerar que está bem legal a parte de física moderna. E um comentário que eu gostaria de fazer que não deve ter o material e que pode cair. Não é sempre que se cobra, mas quando cai pode dar problema, porque em ondulatório eu meio que te empurrei boca abaixo de tu decorar. Que a onda tem uma frequência constante do nascimento à morte. A onda refrata, a onda reflete, ela é absorvida, mas morre com a frequência que nasceu. Isso não significa que eu não possa fingir que minha voz é grossa. Oh, pessoal, vamos ter uma grande aula de física. Eu posso alterar a frequência da onda que eu gero, mas depois que eu gerei, tu escuta qual a frequência que eu gerei. Claro que eu posso movimentar em relação a vocês e pode dar efeito Doppler, certo? Tudo bem para vocês? Cara, tem um efeito de física moderna, finalizando física moderna então, que demorou para o pessoal entender. Chama-se efeito Compton. Que história é essa? Vamos pegar um alvo de carbono, um pedacinho de carvão. Alvo de carbono. E eu vou pegar esse pedacinho de carvão e vou fazer raio-x bater em cheio nesse pedaço de carvão. Raios-x. Para eu poder controlar bem o experimento, eu vou saber qual é a frequência desse raio-x. Eu que estou emitindo esse raio-x, eu consigo controlar que frequência esse raio-x tem. O que a gente percebe é que se a gente vai comparar a direção de chegada desse raio-x e botar detectores em vários ângulos diferentes, a gente percebe que tem parte do raio-x que passa reto. Só que tem raio-x que ao bater no alvo se espalha. E tem raio-x que se espalha em várias direções. Várias direções diferentes tem raio-x se espalhando. Então esses raios-x aqui foram espalhados pelo alvo. O que a gente percebe é que o raio-x que passou reto, ele continua com a frequência original. Se a frequência do raio incidente era F, esse raio-x continua com a frequência F. Só que à medida que eu meço a frequência dos raios com um ângulo cada vez maior em relação ao ângulo de incidência, eu percebo que esse raio aqui tem uma frequência 1 que é menor que a frequência original. Posso chamar de F0 para ficar bonitinho. Se eu meço a frequência dos raios que foram espalhados num ângulo maior, essa frequência F2 é ainda menor que a frequência anterior 1, que já era menor que a frequência 0, original. O pessoal não entendia o porquê. Violava os conceitos básicos de ondulatória. A frequência de uma onda sempre se mantém constante. Como é que pode a frequência do raio-x estar se alterando? E o pior, se alterando de acordo com o ângulo. O que está acontecendo? Se o ângulo de espalhamento é um ângulo θ1, a frequência já diminuiu. Se o ângulo de espalhamento é um ângulo θ2 maior, a frequência desse raio espalhado é ainda menor. Que estranho. Porém, ao estudar o fenômeno com mais atenção, os caras perceberam que tinha elétron sendo ejetado aqui, ó. Aí começou a ficar mais fácil de entender. Que história é essa de um fóton arrancar elétron? Como é o nome desse efeito mesmo? Um fóton, luz, arranca elétron. Efeito fotoelétrico. Quando nós vimos o efeito fotoelétrico na aula passada, Einstein nos mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados era H vezes F, a energia do fóton incidente, menos uma energia que ele chamou de função trabalho, que o metal cobrava para ter o seu elétron arrancado. Espera aí, cara. Se o raio-x está batendo no alvo, arrancando o elétron, ele está transferindo a energia dele para o elétron, né? Só que ele é bem mais energético que a luz que a gente estava usando para o efeito fotoelétrico. Assim sobra energia ainda. Por isso que o raio-x não foi absorvido, que nem no efeito fotoelétrico, onde o fóton era absorvido e o elétron ejetado.
Aqui esse fóton é tão energético que ele arranca um elétron, mas sobra energia. Mas como a energia de um fóton é H vezes F, H é uma constante, lembra? Constante de Planck. Se a energia do fóton diminuiu, obrigatoriamente a frequência dele vai diminuir. Isso mostra que esses raios X perderam energia. Esse perdeu um pouquinho, esse perdeu mais ainda. Esse que passou reto não perdeu energia. Que estranho. Ah, mas peraí, tu já jogou sinuca uma vez na vida? Tu deve perceber que se eu tenho a bolinha aqui, a bolinha branca, aquela que tu vai bater, e aí tem a última bola do jogo, a bola 8. Se tu bate bem de casquinha na bola 8, a tua bola branca vai desviar bem pouco, né? Concorda comigo? A bola 8 vai desviar bastante, mas não vai adquirir uma grande velocidade. A tua bola 8 vai só dar uma beliscadinha nela e vai continuar toda, quase para frente. Agora, se eu dou uma pancada com a bola branca quase na cara da bola 8, um pouquinho para cima, aí a bola 8 vai mais para lá, com mais velocidade, e essa bola vai sofrer um desvio maior e uma mudança maior de velocidade, né? Pronto! Pronto! Esse raio-x que passou reto, ele errou a bola. Ele não bateu no elétron. Se não bateu no elétron, não perdeu energia. Continua com a mesma frequência. O cara que bateu só de lasquinha no elétron, ejetou ele com pouca energia. Transferiu pouca energia na batida. E aí diminuiu só um pouquinho de frequência. O cara que bateu mais em cheio no elétron, resvalou mais, transferiu mais energia, perdeu mais energia, diminuiu mais de frequência. E explica por que quanto maior o ângulo de espalhamento, menor é a frequência dos raios. Então, cara, se tu gosta de decoreba, tem que fazer uma ressalva naquela decoreba. A frequência de uma onda é sempre constante, exceto no efeito Compton. Porque no efeito Compton, o fóton interagiu com o elétron, perdeu energia, e já que perdeu energia, tem que diminuir a frequência. Certo? Então, um detalhezinho que faltava comentar de física moderna. E o amigo que ia me derrubar, ele já me trouxe uma questão aqui de arrancar o tampão. Uma questão sobre reação nuclear. Para que eu consiga fazer a questão e vocês não fiquem chateados, a gente precisa de uma introdução. E é o momento perfeito. Terminada a física moderna, tanto eu quanto o Boris poderíamos dar essa parte da matéria. Tem uma parte que eu me sinto confortável de dar. Tem outra parte que assim, hoje, de bate pronto, de repente, na hora do recreio, tomo uma caipirinha, como um bife, e de repente eu consigo. Mas agora sim, se o cara me pedir uma aula ultra completa de reações nucleares, eu não tenho ela pronta, mas eu tenho muita coisa para te falar de física nuclear, o suficiente para te matar aquela questão. Coisas importantes que a gente precisa saber então de física nuclear. Primeiro, como é que nasce essa história de física nuclear? É o Einstein, cara. O Einstein vai lá e diz, olha, matéria e energia são duas faces da mesma moeda. É possível converter matéria em energia. Ele veio com essa história, né? E onde é que está a massa dos corpos? Os corpos são feitos de átomos. Os átomos têm núcleo, prótons e nêutrons. E tem a eletrosfera, o vespeiro de elétrons. Um elétron tem uma massa 1936 vezes menor que a de um próton e que a de um nêutron. Portanto, na química, a gente ignora a massa da eletrosfera. Leva em conta só a massa do núcleo. Número de massa de um átomo A é o número de prótons, número atômico Z, mais o número de nêutrons, N. Tudo bem? Né? Isso aí já viram. Esse ano, inclusive, acredito. A carteira de identidade de um átomo é o número atômico. Um átomo que tem um próton é chamado hidrogênio. Um átomo que tem 2 prótons é chamado hélio. 3 prótons, lítio. 4 prótons, berílio. E assim vai toda a tabela periódica. Não tens obrigação de decorar o número atômico dos animais que habitam a tabela periódica. A tabela periódica, grande invenção do russo alcoólatra Mendeleev, que apesar, né, da sua disfunção com o alcoolismo, teve essa brilhante ideia de começar a classificar os átomos daquela forma mágica, que aí depois foi reorganizada e hoje é a tabela que tu conhece. Cara, energia, física nuclear, né, claro que vou dar só uma palhinha, um beabá do beabá, parece que vou ensinar a fazer bomba atômica, né, longe disso, até porque eu não sei a teoria, né, mas a prática é muito mais delicada. Os técnicos, né, sabem muito mais às vezes que os físicos na hora de criar as coisas. Por isso, talvez na Europa, um técnico em engenharia, em física ou em eletrônica ganha
também ou mais do que um engenheiro. Tu vê que loucura, né? Bacana saber disso, né? Que na Europa o trabalhador braçal, o cara que mete a mão na massa, é valorizado tanto quanto o sujeito que ficou debaixo da carteira, né? Na sombra, sem suar, só usando o cérebro. Né? Aqui no Brasil a gente valoriza quem usa o cérebro, não valoriza muito quem sua a camisa, é uma pena. Vai mudar também. Física nuclear, núcleo. Estou falando de prótons e nêutrons. Primeira coisa que tu precisa saber, a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. O nome de estudo, né, gente? Fissão nuclear é quando eu pego um átomo e vou ficcioná-lo, cortá-lo, parti-lo. Só que na hora que eu pego esse átomo grandão, corto ele ao meio, por exemplo, bombardeando ele com nêutrons, quando ele se separa em dois átomos menores, se eu vou calcular a massa desses núcleos menores que se formaram, falta massa. Qual é a explicação para a massa ter sumido? É porque parte dessa massa foi convertida em energia radiante, nas mais diversas radiações que, por exemplo, uma bomba atômica poderia emitir. Então, fissão nuclear. Partimos um átomo em dois menores, parte da massa converte-se em energia radiante. Ao partir um átomo em... Um átomo não, né? Um núcleo, para ficar mais bonito, né? Não que não se aplique o átomo todo. Ao partir um núcleo em dois menores, em dois menores, parte da massa nuclear é convertida em energia radiante. Já vamos ver que energias radiantes são essas, tá? Eu também não estou te contando o seguinte, ó. Quando eu pego lá plutônio, césio, urânio enriquecido e corto ele em átomos menores, que vai ter a ver com o exercício que a gente vai fazer, surge um átomo radioativo, daquele átomo original radioativo, e ele tem nêutrons a mais no seu núcleo, como uma pedra no teu sapato, que tu tem que te arrancar fora e jogar lá fora. Esses nêutrons em excesso vão sendo expelidos na forma de radiação. Quando eu analiso a coisa já finalizada, eu vejo, caramba, eu tinha 10.000 nêutrons, 20.000 prótons, e depois eu tenho menos. Essa quantidade de prótons e nêutrons que sumiram foram explicados pela radiação emitida. A fusão nuclear é muito parecido com a fissão, só que em vez de partir um átomo grande em dois menores, eu vou fundir, eu vou unir dois átomos menores num maior. Então, fusão nuclear. Unimos dois núcleos menores em um núcleo maior, e a massa faltante transforma-se em que mesmo? Em energia radiante. Transforma-se em energia radiante. O Sol, o nosso Sol, a nossa bomba atômica, funciona por fusão nuclear. Nós geramos energia hoje em dia na Terra por fissão nuclear. O problema da fissão nuclear é que ao cortar um átomo radioativo e outros menores, esses átomos que são gerados também são radioativos. E aí gera um lixo muito complicado de lidar. O processo de fusão, que a gente há muito tempo já busca conseguir, e já conseguimos, mas não em escala industrial, só em escala laboratorial. Ele é um processo limpo. É um processo limpo.
Vou exemplificar com o caso do Sol. Sol, que em latim significa hélio, tradução, né? Ou o contrário, né? Em latim, hélio significa Sol. E esse nome se dá porque o Sol é rico em hélio. Esse hélio que o Sol é rico é oriundo do primeiro átomo mais simples que existe, o hidrogênio, já que hélio é o segundo. Como é que é o hidrogênio? Fala em hidrogênio, eu não lembro, né? Que ele tem um próton e um elétron orbitando o seu núcleo. É o hidrogênio comum clássico. Só que na natureza existem os isótopos, que são o mesmo tipo de material, afinal a eletrosfera é que faz o átomo reagir. Se ele tem um próton no núcleo, ele vai ter um elétron na eletrosfera. Só que tem átomos de hidrogênio que são especiais. Tem um átomo de hidrogênio muito raro que é chamado de deutério. Ele tem até um nome especial, ó, deutério. O deutério, ele tem um nêutron além do próton. É possível que algumas moléculas de água presentes no ambiente tenham um deutério preso a ela. Deve estar mais pelo fundo da sala, já que essa molécula de água tendo um deutério é mais densa que a molécula de água que não tem deutério. E deutério é radioativo. Aquele núcleo ali, como uma pedra no sapato, faz com que esse deutério emita algum tipo de radiação. Tem um cara mais especial ainda, que também é um hidrogênio. Esse hidrogênio, portanto, se a hidrogênio tem um próton no núcleo, ele tem 2 nêutrons. Ele tem o nome de trítio. A água pesada é H2O. Só que nos seus hidrogênios, em vez de ter o hidrogênio clássico, tem deutério e ou trítio. Mais caro que ouro. Água pesada, muito importante para a geração de energia nuclear, para bombas atômicas, entre outros. Hoje tem pesquisa sendo feita com água contaminada com deutério, né? Porque o corpo humano ele consegue selecionar, a gente não sabe como o corpo humano consegue selecionar se a água é pesada ou não. Então a gente pega presidiários em alguns países, né, menos éticos talvez, e né, esses caras assinam termos, né, permitindo participar da pesquisa, para a gente entender como é que o corpo humano consegue selecionar o que é deutério e o que não é. Certo? Já que nós temos tanta dificuldade de fazer isso, né, de repente a gente sabe como é que a natureza faz isso, a gente pode imitá-la como a gente sempre faz. Imaginem vocês que no Sol eu tenha muito hidrogênio, e eu tenho, porque hidrogênio é o elemento mais comum no mundo. Logo após o Big Bang, quando o universo começou a esfriar, os prótons espalhados pelo universo e os elétrons espalhados pelo universo se abraçaram e um orbitando o outro, começaram a formar os primeiros átomos do universo, o hidrogênio. Só 150 milhões de anos depois, quando as nuvens de hidrogênio começaram a se acumular, já que massa atrai massa, o centro dessa nuvem de tão espremido começou a fundir hidrogênio com hidrogênio gerando hélio. E aí a primeira estrela brilhou só 150, 300 milhões de anos depois do Big Bang, quando o universo ainda era um bebê. E aí depois, quando as primeiras estrelas morreram depois de consumir todo o hidrogênio, as que ficaram suficientemente pesadas começaram a fundir hélio e gerar lítio, e depois berílio, e depois toda a tabela periódica. Porém, no universo, os átomos acima do ferro são raríssimos. Muito raro elementos com densidade acima do ferro. Átomos como o próprio ferro só podem ser gerados em estrelas de terceira geração. Tem que ter tido uma estrela, ela morreu, explodiu, a poeira dela gerou uma outra estrela, ela explodiu, morreu. Terceira estrela, se ela for das grandes, ela pode gerar ferro no seu núcleo, no dia de sua morte, quando ela virar uma supernova. Curioso, né? Tem ferro no teu sangue, molécula central da hemoglobina. Caramba, parte dos átomos que estão no teu corpo já participaram da formação de 3 estrelas. Não é ficção científica, é fato científico. Por isso que a física para mim é quase uma religião. E nós estamos chegando nessa parte da matéria que estuda isso. Caramba, a tabela periódica nasceu das estrelas. E o processo é mais ou menos esse, ó. Temperatura médio grau de agitação das moléculas. Imagina a temperatura dentro do Sol. Meu Deus! Quando um deutério e um trítio se batem com muita energia, as eletrosferas que deveriam se repelir não dão conta de repelir. E aí esses átomos se fundem. Porém, quando esses átomos se fundirem, eu vou formar um átomo que tem 2 prótons e quantos nêutrons, meus amigos?
3, né? Na eletrosfera nós teríamos 2 elétrons. O problema é que na química tu sabe que o átomo de hélio ele é composto de 2 prótons e 2 nêutrons. Quer dizer que esse átomo de hélio que se formou aqui, ele é instável, ele é radioativo. E aquele nêutron em excesso vai ser expelido na forma das mais diversas radiações. Energia radiante. Caramba, né? Que legal! A gente percebe que dentro do nosso Sol, átomos estão se fundindo num átomo mais complexo, só que se eu somo as massas antes e depois, eu vejo que tem massa sumindo. E aí explica como é que o Sol consegue liberar tanta radiação. A cada segundo, 4 milhões de toneladas de hidrogênio são transformados em uma quantidade muito menor de hélio. Como a massa do Sol diminui e ele é gasoso, ele tende a se expandir com a diminuição da gravidade. A cada segundo o Sol se expande, apesar de estar diminuindo de massa. 7 bilhões de anos, chegaria onde hoje é a Terra. Em 7 bilhões de anos, o Sol, se ele continuar crescendo do jeito que cresce, e a altura indica, crescerá. Em 7 bilhões de anos, ele estaria mais ou menos onde a Terra está. Claro que muito antes disso, a Terra será inabitável. Claro que muito antes disso, nós nos mataremos, em nome de Deus, ou destruiremos o nosso planeta. Interessante, né? Mas há esperança, se tu educares teus filhos da maneira adequada e assim por diante, nos próximos milênios, se nenhum maluco que queira nos matar em nome de Deus dominar a bomba atômica, nós temos uma chance. Certo? Legal, né? De qualquer maneira, a única escapatória é vazar pela periferia. Tomara que a NASA consiga aprender como é que vai para Marte. É a única escapatória para as gerações, né, daqui a milhões de anos. Não tem como a gente continuar vivendo na Terra. Certo? É muito mais prático ir para uma região mais afastada do Sol, já que ele está crescendo, apesar de estar perdendo massa. 4 bilhões de toneladas por segundo. Durante a nossa conversa, o Sol já perdeu alguns bilhões de toneladas. Fiquem tranquilos, vai demorar para a gente sentir esses efeitos. Galera, fusão nuclear e fissão nuclear. Deu para ter uma noção do que é? Agora a gente tem que entender o que é que sai dessas coisas. Nós temos que estudar 3 tipos de partículas que a gente conversa na física nuclear. Partículas. A partícula mais importante da física nuclear é chamada de alfa. Talvez por isso que ela tem esse nome, né? A primeira letra do alfabeto grego. A partícula alfa, pessoal, nada mais é que o núcleo do átomo de hélio. Núcleo do átomo de hélio. É exatamente isso. Quer dizer, o que é uma partícula alfa? Ela é composta por 2 nêutrons e 2 prótons. Só que a eletrosfera não está mais ali. Já que a eletrosfera não está mais ali, que carga tem isso? A carga de 2 prótons. A química diria que a carga da partícula alfa é mais 2. Quais são as características dessa partícula alfa? Elas são partículas de grande energia, são as partículas de grande massa. Professor, mas são prótons e nêutrons. Cara, é dentro das partículas que nós vamos estudar, elas é que têm a maior massa, grande massa. A velocidade dessas partículas não é tão alta. Das partículas que nós estudaremos, a velocidade não é tão alta. Velocidade baixa. E por ser de grande energia, ela é facilmente absorvida naquilo que ela bate. Então é baixa penetrabilidade. Baixa penetrabilidade. Outra partícula que a gente vai ver sendo emitida de processos radioativos como fissão e fusão nuclear é a partícula beta. Alfa, beta, a segunda partícula mais importante. A partícula beta, pessoal, na verdade são os elétrons. Quando nós começamos a investigar o material que é emitido por materiais radioativos, por exemplo, como o material rádio, aquele elemento químico da tabela periódica que é radioativo, rádio,
a gente percebia que tinha um tipo de partícula que ele emitia, muito tênue, mas a gente não sabia o que era. A gente já tinha detectado a partícula alfa. A segunda partícula eu vou chamar de beta. O que ela é? Não sei, partícula beta. Posteriormente a gente descobriu o elétron. Aí então tem essas duas denominações, elétron ou partícula beta. Na verdade é a mesma coisa. O elétron a gente chama de elétron quando ele está girando em volta do platônico. Se eu emitir aquele elétron, aí eu digo, emitiu uma partícula beta. É a mesma coisa que dizer que ejetou um elétron. É um sinônimo. Já que é uma partícula beta, a energia já não é tão grande quanto a da alfa, mas ainda tem bastante energia média, poderíamos dizer. A massa dela é 8.000 vezes menor, aproximadamente. Nós vimos que um elétron tem 2.000 vezes menos massa do que um próton ou um nêutron, aproximadamente. Se uma é feita de 4 partículas com massa grande, prótons e nêutrons, e a outra com um elétron, se cada uma dessas partículas tem a massa de 2.000 elétrons, 4 vezes 2.000, quase 8.000 vezes mais massivo a partícula alfa da partícula beta, que é o elétron. Então, massa quase 8.000 vezes menor que alfa. Velocidade já é maior do que as partículas alfa, mas ainda não é a velocidade da luz, porque nenhum corpo que tem massa pode atingir a velocidade da luz, e os elétrons têm massa. Velocidade maior que a das partículas alfa. Velocidade alta já. Penetrabilidade média, digamos. Se bem que esse elétron, ele vai ser absorvido pelo primeiro átomo ali, pelos primeiros átomos nos quais ele atinge. Então dá para dizer que também tem baixa penetrabilidade. Um pouquinho maior que a partícula alfa, mas ainda baixa penetrabilidade. E a última partícula que nós temos que conhecer um pouquinho para poder fazer questões que falem de física nuclear, de radioatividade, é os raios gama. Os raios gama eu já tinha citado ele em outros momentos da nossa aula, quando eu falava a lista das radiações eletromagnéticas. Eu começava dizendo ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. Os raios gama, que nós vamos chamar agora de partículas gama, são as últimas radiações, é a última radiação que nós temos que estudar para o nível médio aqui, para a gente conseguir entender um pouquinho de física nuclear. Elas têm a menor energia das três. Cuidado, pessoal. Energia baixa em relação a alfa e beta. Um menino lá do semi-noturno me trouxe uma questão da UPF, aliás, desculpa, do extensivo tarde. Ele começou, acho que eu vou mostrar agora. Ele trouxe uma questão da UPF, onde dizia lá, a assinale é incorreta. E aí uma dos itens falava que os raios gama têm baixo poder de ionização, porque a carga é neutra, ele não tem carga. Porém, escreveu uma bobagem? Não. Vocês podem ficar à vontade. Não, achei meio estranho assim. Qual deles? Não. A uva. Não, o gama, ó. Gente, isso é importante ficar claro. Tu já viu a minha letra? A letra é horrível. Tu imagina a letra grega. Não, desculpa. Não. Que é isso? Eu agradeço. Eu digo isso assim, ó. Se tu for olhar a letra grega, cara, se um grego assistir isso, ele me mata, pode ter certeza. Aquilo ali é o meu gama, é um J, tu viu o manco ali, né? É um Jotinha que eu mosqueei ali. Não deve ser o gama verdadeiro. Lembra assim de longe, mas eu concordo contigo, o símbolo tá meio bizarro.
Mas, galerinha, como eu estava dizendo, a radiação gama, comparada com onda de rádio, comparada com micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta e até com raio-x, ela é mais energética. Porque quanto maior a frequência, maior a energia. Só que comparando com partículas alfa e beta, que são as partículas que nós trabalhamos na parte de radioatividade, aí ela é de menor energia. Como a questão falava que ela tinha baixo grau de ionização e o menino estava pensando na lista das radiações eletromagnéticas, ele achou que o item estava errado. Ele desconfiou daquele item, não é? Por que os raios gama têm baixo grau de ionização, geram baixo grau de ionização, sendo que são as radiações eletromagnéticas mais energéticas? É só porque ele está comparando com partícula alfa e com partícula beta. Partícula alfa ela tem a carga de 2 prótons. Quando ela bate no cara, o cara ganha 2 cargas positivas. Ionizou na hora. Quando um cara neutro recebe uma partícula alfa, ele ganha um elétron, ele fica negativo na hora. Quando um cara recebe um raio gama, o raio gama é neutro. Ele não tem carga. Neutro. Esse cara tem a carga de um elétron, hein, gente? Esse cara é neutro. Como é que um raio gama pode ionizar, então? Só se ele bater no cara e arrancar o elétron do cara. Por efeito fotoelétrico. Ah, então professor, o raio gama é um fóton. Isso. Ele é um fóton, ele é uma partícula de luz, digamos assim, só que de alta energia. Ele é um fóton. Energia baixa em relação a alfa e beta. Neutro, não tem carga. É um fóton, assim como a onda de rádio é fóton, assim como toda a radiação eletromagnética, que é uma partícula diferente do elétron, que é uma partícula totalmente diferente de prótons e nêutrons, que é o que compõe o raio gama. E ela tem a mais alta velocidade que existe, velocidade da luz. E já que ela é muito ínfima, ela tem grande penetrabilidade. Grande penetrabilidade. Se eu vou trabalhar com material radioativo, eu geralmente uso um recipiente de chumbo, com uma parede grossa de chumbo, para não deixar principalmente esses raios gama saírem. Porque as partículas alfa, qualquer lâmina de alumínio fininha aguenta. As partículas beta também, qualquer chapa metálica para. Agora os raios gama não, cara. Os raios gama, para poder parar eles, o ideal é um material bem denso e de grande espessura, para que não ocorra, né, essa penetração no material. Cara, eu diria que com isso que a gente discutiu já daria para matar aquela questão, se o cara for bem ligadinho, se ele entender que a massa dos materiais que reagiram nuclearmente antes, somado com a massa dos materiais que sobraram após a reação, mais a massa daquilo que foi emitido, tem que dar igual, né, pela lei da conservação da massa. Com essa noção a gente vai matar uma questão linda que o amigo trouxe, mais uma, né, porque esse cara só me trouxe questão massa desde o começo do ano, tem que tirar o chapéu aí. Exatamente, por isso que a gente está atrás dela. Se a gente imagina a gente poder pegar hidrogênio, que é super abundante, e começar a espremer hidrogênio e gerar hélio, que é um gás nobre, que não causa efeito nenhum, e no final não tem nenhum material radioativo. Só energia radiante limpa para aquecer água, por exemplo, e gerar vapor e fazer energia elétrica, sem estresse nenhum, sem nenhum empecilho de depois material radioativo e de lixo. Essa é a ideia. Os Estados Unidos ele tem feito um programa de reciclagem de material nuclear muito legal. Eles conseguem hoje em dia reduzir em 70% o lixo nuclear. Só que isso em laboratório, de maneira muito lenta, então é ainda um processo que precisa ser melhorado. É possível que antes de a gente aprender a reciclar o material nuclear, a gente consiga energia de fusão, né? Existem estimativas de 50, 70 anos, se a gente continuar investindo altíssimo nisso. A Inglaterra é um dos países, junto com outros países, que estão mais avançados nessa parte. Fóton é o que a gente chama de partícula de luz. É aquela entidadezinha que carrega energia na radiação eletromagnética. Mas o que é? Isso é uma bolinha ou é um campo eletromagnético oscilante? É aquela história, né? A luz é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tanto é uma bolinha oscilante quanto é uma radiação eletromagnética, né? Então é o que a gente pode colocar do lado, partícula de luz, entre aspas. Valeu, galerinha. Daqui a pouco tamo junto.